Olá! Que bom que você está conosco em mais uma sessão. Espero que você tenha curtido todas as músicas, elas foram preparadas com muito carinho para você. Hoje eu quero compartilhar um testemunho de um sonho. Eu quero contar um sonho que parecia que era do Léo, que é o nosso campus pastor, que depois parecia que era meu, e no fim ele é de muito mais gente. É de gente que eu nem conheço, talvez. E ele alcança tantas pessoas que eu não sei nem contar. E como a gente já conversou nas outras sessões, o sonho ele não é feito para ser sonhado sozinho. Se você não tiver pessoas junto com você, não vale de nada. Então, eu queria começar lendo um texto que está em Efésios 3:20, que fala: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então eu vou começar essa história um pouquinho do começo. Eu conheço o Léo há mais ou menos uns 7 anos e desde que a Inky Blumenau começou eu tô com ele. Ajudando e participando. E no começo, meu envolvimento era um pouquinho menor. Mas como eu fui descobrindo a mensagem, a visão e fui entendendo um pouquinho do sonho dele, eu pensei, é isso que eu quero fazer. É aqui que eu quero ajudar e é esse sonho que eu quero fazer crescer. Então eu comecei a me dedicar 100%. Se precisava fazer qualquer coisa, eu estava disponível, porque eu sabia que eu precisava fazer isso. E se você conhece o Léo, você conhece a Mosaic. A Mosaic é a igreja em Los Angeles, do Erwin McManus, e o Léo frequentou lá um tempo, e ele tem uma relação bem especial com aquela igreja. E conforme eu fui conhecendo a igreja, eu fui me interessando pelo que eles faziam, por como eles agiam, o que eles pregavam, por todas as características que faziam a Mosaic ser a Mosaic. E eu decidi que eu precisava ir pro Mosaic College. Eu precisava ir pro college deles, eu precisava estar lá, viver aquelas amizades, eu precisava ter aquela experiência de igreja do exterior que é linda e maravilhosa e que enche os meus olhinhos de brilho, assim, e que eu fico muito feliz só de pensar e de falar. E eu achava que eu precisava viver isso, eu precisava viver aquelas amizades, eu achava que eu precisava estar lá. Aquele era o meu lugar. E em outubro de 2018, a Tabea, que é minha irmã, e eu, a gente tentou o visto americano. E o nosso principal objetivo com o visto americano era participar da Passion Conference de 2019, que é em Atlanta e que é uma conferência gigantesca para jovens, estudantes de universidade e tal. Então, super legal, assim. O Giglio é o pastor e é, surreal. Se você assistiu pelo menos a virada do ano de 2020, você vai entender um pouquinho do porquê a gente queria estar lá. E outro motivo era porque nós queríamos visitar os nossos parentes no Canadá. E eu lembro que eu falava para todo mundo que o meu objetivo principal em estar naquela conferência não era nem pelas pessoas que iam pregar lá, não era pelas bandas que iam tocar. Era por isso também, claro, isso era muito importante. Mas eu queria ter aquela vivência. Eu queria estar de olho nos backstages, em como eles faziam toda a questão de staff por trás das câmeras, porque eu gosto dessa parte de fazer. Eu sei que o resultado é lindo, mas eu sei que tem muita gente trabalhando por trás para que aquilo fique lindo e que aquilo fique apresentável e que você se sinta em outra realidade, assim. Então eu falava que esse era o meu objetivo. Eu queria ir pro Passion porque eu queria entender como eles faziam as coisas e como funcionava. Acontece que o nosso visto foi negado e a gente não pôde ir. E daí, quando ele foi negado, surge aquele nossa Deus, mas por quê, né? E eu lembro que
eu não liguei muito no início. E depois, conforme foi passando o tempo, eu fiquei, poxa Deus, mas não posso fazer nada lá, eu não posso nem visitar a igreja que eu quero conhecer, porque eu não tenho visto. Enfim, a gente não podia ir pro Passion, nem pro Canadá, e nem pros Estados Unidos, eu não ia poder ir pra Mosaic. E a gente resolveu que ia pra Buenos Aires. Era uma viagem possível, eu tava conversando com uma amiga da faculdade, e ela tinha achado uma promoção legal, então, por que não? Vamos tentar, né? E a gente foi. Foi a nossa primeira viagem sozinhas, e parecia assim que a gente tinha feito aquilo umas 10 vezes antes da primeira vez. Porque era muito natural, muito normal, era muito... Não tem como explicar, porque parecia que a gente fazia aquilo, sei lá, há anos. E era a nossa primeira viagem. E eu sei que eu não tinha contado para muitas pessoas dessa viagem. E eu não tinha contado pro meu pastor. E eu sei que quando eu desembarquei, a primeira coisa que eu mandei pra ele foi: estou em Buenos Aires. E a primeira coisa que ele me mandou foi um print da Hilson Buenos Aires. E ele falou assim: dá teus pulos, porque Chris Mendes vai estar lá. E na hora eu falei assim: eu sempre dou meus pulos. Só que na minha cabeça eu nem tinha parado pra pensar que tinha uma Hilson Buenos Aires. E eu fiquei, nossa, se eu não tivesse falado onde eu estou, talvez ele não teria me mandado esse print, talvez eu não saberia que isso estaria acontecendo justamente quando eu tô aqui. E eu tive que dar meus pulos. Inclusive, pegar o primeiro Uber da minha vida. Porque eu não entro em carro com pessoas estranhas, eu não gosto. E eu pedi o primeiro Uber da vida em Buenos Aires pra ir na Hilson. E era o último domingo do ano. E teve outro milagre, porque eu voltei de carona com outra pessoa estranha. Tipo, 2 milagres no mesmo dia. E eu lembro da sensação até hoje, de estar na fila e de estar vivenciando aquilo. E eu lembro que eu fiquei em pé o tempo todo. E o que eu mais fiz foi tirar fotos e fazer vídeos, porque eu estava vivendo a igreja que eu vi acontecer durante o ano todo. Eu vivi a igreja com o stage design do ano, com aqueles círculos de LED. Todas as igrejas do mundo tinham aqueles círculos de LED, era o nosso sonho colocar na Inc também, porque tava muito legal, assim. Eu cantei as músicas que eu cantei sozinha o ano todo, e as músicas que a gente traduziu para cantar na Inc. E eu ouvi um pastor top. E foi tipo, nossa, não era como eu esperava, mas eu estou realizando parte do meu sonho. Era isso que eu queria viver uma igreja do exterior. Eu estava vendo uma igreja do exterior, mesmo que eu estivesse em Buenos Aires. E isso me fez pensar várias coisas naquele dia, porque eu não estava só focada em, nossa, isso é muito legal, eu quero viver isso sempre. Eu tava focada em como posso aplicar isso na Inc. Como que a gente pode trazer esses conceitos legais e tipo, super à frente, assim, coisa que você não vê na igreja brasileira, pra Inc. Porque a gente sabe que isso é legal e que faz diferença. E esse era o meu pensamento. Então, acabou o ano de 2018 e começou 2019. E se pra você 2019 foi um ano típico, pra mim também foi. Uma das coisas que aconteceram foi que eu passei uma semana no CBC, no Central Bible College. Eu tive a experiência de uma semana de college, de estar com os alunos, de estar com os professores. Eu pude ouvir caras maravilhosos, como o Marty Haple e o Bardy Brits, por uma semana. E foi... Não tem como explicar, porque era aqui do ladinho, tipo, 4 horas daqui. Eu não precisei nem sair do país pra isso. E foi muito legal. Eu aprendi muito naquela semana. E quando eu voltei,
para Blumenau, algumas semanas depois, a minha irmã embarcava para Londres, porque ela também tinha o sonho de fazer um intercâmbio. E ela queria fazer um intercâmbio no Canadá e não deu certo, então ela foi para Londres. E se você me conhece, você sabe que Londres é a minha cidade dos sonhos desde que eu era criança. E Paris é a cidade da minha irmã. Sempre que a minha mãe achava alguma coisa de Londres e Paris, ela comprava pra gente. Se ela fosse comprar um caderno, ela comprava um caderno de Londres pra mim e um de Paris pra minha irmã. E a minha mãe alimentou esse sonho na gente. Ela sempre falava, um dia vocês vão conhecer, um dia vocês vão conhecer e tal. E ela embarcou. E quando ela estava lá, eles anunciaram que ia ter Hillsong Conference da Europa em Londres, no tempo que ela estava lá. E no dia que ela me mandou mensagem, eu tinha visto um post. Eu lembro que eu mandei o post pra ela e eu falei assim, meu, Tabea, só vai, dá um jeito de ir, só vai. E ela falou assim, meu, queria muito ir. Eles falaram hoje, passaram um vídeo, não sei o que e tal. Eu falei assim, dá um jeito e vai. E tem um texto em Filipenses 2,13 que fala, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Se você lembra, contei no começo da história, que a minha ideia de ir pro Passion era para ver como tudo funciona. Mesmo que eu estivesse lá só para participar, eu queria ver como funcionava. E eu não sei dizer quando, em que tempo, quanto tempo depois, eu decidi que eu ia visitar ela. E adivinhe só para quando foi a minha viagem? Justamente para a semana que acontecia a Hillsong Conference. E a gente fez a inscrição aqui, só que a gente não fez a inscrição só para participar. A gente fez a inscrição para ser voluntários. E eu não percebi isso na hora, mas Deus estava realizando em mim algo que eu tinha pedido para Ele. Ele me permitiu viver 3 dias de conferência, com acesso a todo o backstage, com acesso aos voluntários. Eu conversei com gente do mundo todo, eu aprendi com gente do mundo todo, eu conversei com os produtores da Hillsong de Portugal e eu pude aprender muito, e é algo que eu não teria feito no Passion, que eu só pude fazer porque eu me inscrevi como voluntária da conferência da Hillsong. E para deixar essa história melhor, Deus me deu uma viagem na primeira classe, porque Ele sabia que eu ia precisar chegar lá descansada, porque eu cheguei na terça e na quarta começava a conferência. E, a gente ficou 3 dias em pé, andando, a gente não ficava sentado, a gente acordava às 5 da manhã, porque às 7 a gente tinha que estar na arena e era meio longe assim, então a gente ficava, acho que era 1 hora no metrô, e a gente não se sentiu cansada em nenhum momento, a gente não se importava de ficar em pé, e o tempo todo eu tava pegando as referências. O que eu posso aplicar? Como é que eles fazem? O que a gente faz que eles já fazem? E eu ainda não consigo acreditar que eu tava lá e que eu tava vivendo isso e que eu conversei com as pessoas que eu conversei. E eu tive que praticar algo que o meu pastor, o Léo, sempre fala. Ele fala assim, mete a cara e vai conversar com as pessoas. E só assim você vai conseguir fazer amizades e relacionamentos e ter pessoas no mundo todo para conversar. Aí lá foi a Rebeca tirar a vergonha e conversar com as pessoas. E eu conversei com tanta gente, eu aprendi tanto sobre tantos lugares e sobre como eles faziam as coisas, e aquilo enchia meu coração de alegria, assim. Eu não conseguia conter a minha alegria, porque eu estava na maior conferência da Europa e eu estava lá para servir. Eu estava lá vendo todo o staff, eu vi os ensaios e aquela coisa que ninguém vê dando errado e dando certo, e eu amo essa parte. E Deus sabia disso. E Deus realizou o desejo que eu tinha.
E no final da conferência, a nossa team leader veio conversar com a gente e falou assim: Meu, quando eu conversei com vocês pela primeira vez que eu liguei pra vocês, eu fiquei pensando, o que essas meninas querem fazer aqui? Será que elas estão vindo, tipo, pra zoar tudo e pra, sei lá, brincar e tal? E daí ela falou no final: Hoje eu percebo que não. Hoje eu percebo que vocês sabem o que vocês fazem, que vocês têm um valor inestimável na comunidade de vocês. E continuem fazendo isso. Vocês não sabem o valor que vocês têm. E eu fiquei pensando que o tempo todo que eu tava lá, eu tava aprendendo coisas para trazer para cá, para aplicar aqui, para construir essa igreja que eu sonhava viver. E se eu olho hoje, eu estava ajudando o Léo a construir a igreja que ele sonhava, com a visão que ele tem. E nessa mesma viagem, a gente foi para Paris, porque era o sonho da Tabia também, então a gente foi juntas para Paris. A gente realizou o sonho dela também. E eu tenho certeza que se ela tivesse ido sozinha, ou se eu tivesse ido alguma outra vez sozinha, a gente ainda não teria realizado o sonho. Porque não era simplesmente conhecer a cidade, não era conhecer cada uma a sua cidade. A gente queria conhecer as cidades juntas, a gente sonhava com isso desde que a gente era criança, e a gente falava o que a gente ia fazer. E Deus, ele preparou as coisas de uma forma que hoje eu não sei explicar. Mas ele realizou todos os desejos do nosso coração. E ele realizou além daquilo que a gente pediu, daquilo que a gente sonhou, daquilo que a gente imaginou. E o ano não acabou. E eu ainda vivi muitas experiências depois disso. Mas antes de viver essas experiências, eu briguei com Deus. Eu briguei com o meu pastor. E eu briguei com mais algumas pessoas. Porque eu não tava entendendo por que eu tinha que voltar pra cá. Por que eu tinha que voltar pro Brasil? Se eu sei que o meu lugar é lá no exterior, é lá fora, fazendo outras coisas. Por que eu tinha que voltar pra cá? E eu não conseguia entender isso. Porque eu ainda não tinha entendido tudo isso que eu entendi agora. E se eu posso te dar um conselho, ouça seu pastor. Na maioria das vezes ele já entendeu tudo e ele tá querendo que você sofra menos. Se eu tivesse ouvido o Léo com tudo que o Léo falava pra mim, eu já teria entendido que eu estava vivendo um sonho, que eu estava ajudando outras pessoas a viverem um sonho. E eu não entendia por que era importante. E que esse era o propósito de eu ter vivido tantas experiências. E em Mateus 7,7 fala: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. E eu tinha pedido muitas coisas para Deus e eu não estava enxergando o que ele já estava realizando. Mas Deus, ele é um pai amoroso. E ele te ama e ele te conhece desde o comecinho. E ele sabe todos os seus sonhos e todos os teus desejos. E como eu disse, o ano não acabou ali em agosto, quando eu voltei pra cá. E eu briguei com bastante gente. E em novembro, o Léo e a Carol foram pra conferência da Mosaic. Aquela igreja que eu queria tanto conhecer e tal. E mais uma vez eu fiquei brava com Deus. Poxa, Deus, era pra eu estar indo pra lá. Por que não? Eu não tô entendendo isso. Tipo, por causa de um visto de novo eu não posso ir. Era o que eu mais queria. Sei lá, estar lá 3 dias, vivendo com eles e convivendo com aquelas pessoas. E era tudo que eu queria. E Deus e o Léo me conhecem.
bastante. E mesmo que eu não estivesse lá, eu estava lá. Porque o Léo, ele fez live de todos os cultos. Então, mesmo que eu não estava lá, eu podia assistir tudo. Ele foi nos workshops que eu iria participar. Ele conversou com as pessoas com quem eu iria conversar. E com certeza, se fosse eu conversando, a gente teria bem menos informação do que sendo o Léo conversando. Porque se você conhece o Léo, você sabe que ele gosta de uma conversa e que ele é muito bom nisso. E ele trouxe tanta informação pra gente e ele nos deu acesso a tudo. Qualquer pessoa que quisesse saber o que estava acontecendo naquela conferência podia entrar na live do Instagram dele que tava lá e você podia assistir junto com ele. E eu fiz isso, eu fiquei 3 dias na frente do meu celular. A minha mãe ficou um pouco louca comigo, porque Rebeca, você não sai da frente do celular, não. Mas fuso horário, mãe. Estou aqui na conferência. Tudo aqui. Além disso, o Léo, ele fez FaceTime comigo, com 2 pessoas que eu queria muito conhecer. Que é a Tess Roy, que era a diretora criativa da Mosaic, e com a Julie Ordonez, que mudou a minha vida de uma forma que nem ela sabe. Ela é minha heroína, ela me inspira e ela me trouxe esperança num dia que a minha esperança tinha morrido. E ela não sabia disso até então. E o Léo ligou e eu pude conversar com ela e ela me viu e eu vi ela e foi tipo... Obrigada! E quando você compartilha o seu sonho com alguém, quando você deixa as pessoas saberem o que você sonha, elas te ajudam a conquistar aquilo. Mesmo que eu não estivesse lá, o Léo fez de tudo para que eu tivesse a melhor experiência da minha casa. E eu não sabia na época. Mas o Léo conversou com o Ricky, que era o diretor da Mosaic College. E eles estavam conversando sobre como que a Rebeca poderia ir para lá para estudar. E o Léo me contou depois de um tempo que ele fez todos os estudos e ele analisou tudo e ele pensou, mas é meio inviável, porque, tipo, não é morar em qualquer lugar dos Estados Unidos, é Los Angeles. E depois de um tempo, do nada, Ricky mandou uma mensagem pro Léo. Ei, Léo, e se a gente montar uma equipe de mentoria com a sua equipe daí? E daí a gente se liga, a gente conversa e tem mais gente envolvida. E eu nem percebi na hora, mas era o desejo do meu coração que estava se realizando. Porque Deus sabia que eu queria ir para Mosaic College, ele sabia que não tinha como eu ir naquela época. Então, o que ele fez? Ele trouxe para mim de novo. E nisso, não fui só eu que fui abençoada. Foi todo o resto da nossa equipe de liderança. E foram, acho que 5 encontros que a gente aprendeu muito, que a gente riu e que mudaram a minha forma de entender várias coisas, tanto na igreja como na minha própria vida. E Deus, ele realizou da forma mais inesperada para mim. Mas ele sabia que era isso que eu queria. E então, o ano é 2020. E um dos nossos maiores sonhos como em Blumenau era estar no Teatro Carlos Gomes. E acontece que em março de 2020, a gente fecha o contrato com o Teatro Carlos Gomes. E a gente faz as nossas sessões lá e é incrível. Tudo aquilo que você acha que pode dar errado e que pode dar certo, deu errado e deu certo. É aquela sensação de ter 500 borboletas no estômago todos os dias, das 8 da manhã até as 10h30, quando começa. Eu amo isso. Não sei você, mas eu gosto das borboletas no estômago. Eu gosto de ter 500 coisas para resolver num curto período de tempo. Eu gosto de fazer as coisas e de ver dar certo. Isso me realiza, isso me traz alegria, assim. E ver a experiência que as pessoas têm depois que a gente preparou aquilo com tanto carinho, e com tanto amor e com tanta dedicação
é muito bom. Porque a gente sabe que Deus toca as pessoas dessa forma também. E como vocês sabem, Covid-19. E daí, teatros são fechados e você não pode mais se reunir. E o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer a igreja que a gente tanto sonhou e que a gente se preparou e que a gente planejou e que a gente quis tanto construir, que a gente começou a construir, que a gente estava construindo e que a gente ainda está construindo? E eu percebi que construir essa igreja era a realização do meu sonho, mas também era a realização do sonho do Léo. E eu percebi que é a realização do sonho de várias pessoas da nossa equipe. Porque é incrível estar fazendo algo que você ama, que você não vê o tempo passar. E eu vou te dizer uma coisa. Começou o coronavírus e a minha cabeça não parou um segundo. Eu não parei de pensar um segundo, eu não parei um segundo, eu não fiquei triste, eu não fiquei desesperada, eu não fiquei ansiosa, eu não fiquei preocupada com nada. Em nenhum momento. Nesses agora quase 2 meses. 2 meses já. Porque pra mim era mais um desafio de como vou construir a igreja que a gente tanto sonha, que a gente quer viver no meio virtual agora. E todos os contatos que eu fiz no passado me permitiram aprender durante esse tempo como fazer essa igreja funcionar hoje. E a gente tem uma equipe muito ágil e dedicada e disposta. E se você recebeu uma palavra, se você recebeu louvor, se você teve um tempo de comunhão todos os domingos, é graças a essa equipe. E tem mais. Eu tô na minha casa, deitada na minha cama, sentada no sofá, ou na rede, ou na mesa. E eu tô em mais contato com as pessoas das igrejas de fora do que eu estaria se eu estivesse lá, talvez. Eu conheci muito mais gente e eu posso participar de muito mais coisas hoje. E não só isso. Eu aprendi a valorizar as amizades que eu tenho aqui, os relacionamentos que eu tenho aqui. Porque são eles que me ajudam a construir essa igreja e a realizar esse sonho. E se não bastasse isso, termos acesso a tantas igrejas e grupos do mundo todo hoje, a Vols, igreja que é em Miami, liberou essa semana as inscrições para a conferência deles. E a conferência deles vai ser live. E, melhor ainda, vai ser de graça. Então, qualquer pessoa pode fazer inscrição e participar dos workshops, participar junto com eles, ouvir as palavras e ouvir as músicas. E a minha maior alegria foi saber que não era só eu que iria estar lá. Ou que talvez o Léo pudesse estar lá e depois trazer coisas pra gente. A minha maior alegria foi saber que toda a minha equipe se inscreveu e que toda a minha equipe vai estar junto fazendo isso. E que toda a minha equipe vai viver isso junto. E eu acho que isso seria quase uma coisa impossível de pedir, assim. Poxa, Deus, se eu quisesse te pedir uma coisa que todo mundo pudesse ir pra uma conferência junto. E por várias razões. Agenda, financeiro, a pessoa mesmo. E esse ano não, todo mundo vai estar junto numa conferência. Todo mundo tá na mesma sala, todo mundo tá aprendendo de pessoas influentes e pessoas que sabem muito. E isso me deixou muito feliz. E quando a gente tava fazendo inscrição, tem 2 pessoas da minha equipe, a Gabi e a Thali, que elas estavam contando, assim, que quando o Léo e a Carol foram pra conferência da VUS no ano passado, elas viram as inscrições para desse ano e tal, e elas começaram a brincar, vamos fazer nossa inscrição, a gente vai, não sei o quê.
E essa semana elas fizeram a inscrição delas para a conferência da VUS e elas vão participar junto, mesmo que elas não estejam lá. Então, Deus ouviu e Deus viu o desejo do coração e ainda assim ele realizou. Mesmo que fosse da forma mais inesperada, da forma que elas menos esperassem, ele realizou. E refletindo sobre tudo o que aconteceu, sobre as minhas expectativas, sobre como eu esperava que as coisas acontecessem e como elas não aconteceram e como elas aconteceram e sobre as experiências maravilhosas que eu vivi, eu percebi que eu não tinha entendido o porquê do meu sonho. Eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia por que eu queria. E descobrir o seu propósito é saber o que você quer, por que você quer e decidir como vai fazer. E eu quero dizer para você não perder a oportunidade de ir além, de ir mais fundo nas suas perguntas, de ser sincero consigo mesmo, de expressar com clareza o que você deseja. Encare todos os porquês até chegar no fundo e descobrir qual é o seu sonho. E eu sei que pode dar medo e que às vezes dá medo sonhar muito grande porque você pensa, nossa, mas isso nunca vai se realizar. Mas medo, culpa e vergonha, eles têm apenas um objetivo, que é te prender num passado escuro e não te permitir viver um futuro brilhante. E eu quero te encorajar a não se deixar apagar por aquilo que os outros pensam. São os seus propósitos, os seus sonhos, as suas opiniões que te tornam único. Você é único, não existe ninguém igual a você. Não tem ninguém no mundo que pense sobre todos os aspectos como você. Talvez alguns, mas não todos. E entenda que você é filho de Deus e que Ele te ama e que Ele é um pai que quer realizar os desejos dos seus filhos. Ele te deu sonhos e Ele é capaz de realizá-los. E quanto maior o seu sonho, maior é o espaço que Deus tem para realizar. Às vezes a gente tem medo de sonhar grande e a gente acaba tendo aqueles sonhos minúsculos que a gente sabe que a gente mesmo consegue realizar, que são apenas objetivos. E quando entra na parte do eu não tenho como fazer isso, é a parte que a gente precisa deixar Deus nos surpreender. E é o que Ele mais quer fazer. Ele quer nos surpreender. Se eu tivesse realizado tudo da forma como eu planejei, talvez eu não teria vivido todas as experiências loucas que eu vivi. Todas as coisas que se encaixam no meio do caminho de uma forma absurda que você fala assim, como assim? E eu precisei deixar Deus resolver algumas coisas pra mim. E eu precisei entender que no fundo, o meu sonho completava o sonho do Léo. E eu sei que o sonho das outras pessoas completa o meu. E se você permitir apenas Deus atender às suas expectativas, Ele nunca vai conseguir exceder elas. Ele não vai conseguir fazer além daquilo que você espera. E é o que Ele mais deseja, fazer além daquilo que você espera. Entenda onde você está. Entenda quem você é, então. Você é filho de Deus e Ele é um pai amoroso e Ele te ama muito e Ele quer realizar os desejos do seu coração. Entenda onde você está. Às vezes a gente está no lugar do nosso medo e da nossa vergonha e a gente não consegue ir para frente. E a gente precisa entender que quando a gente está em Deus, nada nos falta. E Ele nos ama muito para deixar faltar alguma coisa
e não expressar o seu amor por nós. Não dê valor para as coisas negativas. Saiba com quem compartilhar os seus sonhos. Compartilhe os seus sonhos com alguém que te enche de esperança e que te faça correr atrás disso e que te ajude a realizar isso. Não compartilhe os seus sonhos com pessoas que vão te desencorajar e que vão te deixar triste ou mal. E quando isso acontecer, não deixe que esse sentimento tome o lugar tão grande na sua vida. Deixa que o sentimento da alegria, da paz e da esperança e do seu sonho tomar um espaço maior. Não foque no negativo, foque no positivo. Em Romanos 15:3 diz que o Deus da esperança viva encha vocês de alegria e paz, para que a vida de vocês se encha da energia vivificante do Espírito Santo e transborde de esperança. A nossa série se chama Dreams and Hopes, Sonhos e Esperança. E o sonho, ele te mantém plenamente vivo. Ele te deixa com um brilho no olho que você não consegue conter, ele coloca um sorriso no teu rosto de orelha a orelha que as pessoas até acham estranho. Quando você vive ele, você não vê as horas do dia passar, você não se importa de comer na hora errada, você não se importa de ficar em pé o dia inteiro, de andar muito, de se esforçar muito, de trabalhar muito. E não sonhar te prende num passado ou num futuro finito, que tem fim. E o sonho, ele vem com um o quê e um como. E quando a gente descobre e entende o porquê daquele sonho, ele se torna variável e infinito. A aplicação dele é variável e infinita. Se eu tivesse mantido a minha cabeça com aquela minha primeira ideia, eu não teria entendido que tudo que eu fiz até hoje para chegar aqui está sendo aplicado de uma forma que eu não imaginei, talvez. Que é construir essa igreja incrível e linda com vocês e fazer ela melhor. Então, quando a gente descobre o porquê, a aplicação dele é variável e infinita. E eu quero te encorajar a fazer as coisas que te trazem alegria, paz e esperança, a viver intensamente cada dia, a analisar os seus sonhos e ver o porquê deles. Cavuca até no final, até você chegar no porquê deles. Porque quando eu tinha aquele meu primeiro sonho, ou minha primeira ideia de ir para o Mosaic College, se você me perguntasse por que eu queria ir para lá, eu ia falar porque eu quero ir para lá, porque eu quero viver aquilo, mas eu não tinha uma aplicação para aquilo. Então, descubra o porquê. É um processo que às vezes pode ser confuso, mas ele também é libertador. Porque você se conhece melhor e você conhece melhor os sonhos que Deus tem para você. E talvez seja a hora de você se encher de alegria, paz, esperança e sonhos. E eu quero que você saiba que o seu sonho pode ser a resposta para o problema de alguém. Por mais que talvez às vezes ele pareça bobo ou não faça muito sentido para as outras pessoas, não desista disso. Porque se Deus colocou ele em você, ele tem um propósito com isso. E tudo que Deus faz é perfeito. O seu sonho, ele pode inspirar alguém a viver plenamente. E se você ainda não tem um sonho que você quer lutar por isso e que você sabe que você quer viver por isso, eu quero te encorajar a se juntar no sonho de alguém.
Pegue uma pessoa que te inspira e que você entende e que você vê esperança nela e ajude ela com o sonho dela. E no meio do processo, com certeza você vai descobrir o seu. E se em algum momento essa história pareceu ser sobre mim, sobre os meus sonhos, eu quero te dizer que ela é muito mais sobre você que está ouvindo. Porque se não fosse por você, não valeria a pena fazer tudo o que eu fiz, ter todas as experiências que eu tive, porque eu não teria onde aplicar. E o desenrolar do sonho em mim, ele se torna esperança quando eu prego e quando você ouve. E essa esperança, ela ativa sonhos em você que está ouvindo. E eu espero que a minha história tenha te trazido esperança e tenha te incentivado a sonhar. Eu quero dizer que Deus, ele se importa muito com você. E hoje eu entendo todas as paradas que eu tive. Do meu visto negado, de eu ir para Buenos Aires, da minha irmã fazer um intercâmbio em Londres, de eu parar na conferência da Hillsong, do Léo e da Carol irem para a conferência da Mosaic, da gente ter o Mosaic College aqui, mesmo que foram 5 aulas, de a gente ter uma conferência da VU acontecendo live esse ano. E eu quero dizer que eu tenho um orgulho imenso da equipe que tem se dedicado em fazer as sessões acontecerem para você. E dessa equipe que tem levado a igreja para você todo domingo. E nós fazemos aquilo que nós amamos. Nós acreditamos nisso e nós sabemos que toda palavra que a gente traz esperança para alguém, traz alegria, traz paz, traz salvação. E você também pode fazer parte disso. Toda oferta que você faz na Inc. contribui para que esse sonho aconteça. E todo tempo e talento que você investe aqui contribui para que esse sonho aconteça. E saiba que esse sonho, ele é de uma equipe tão grande que vocês talvez nem conheçam todas as pessoas envolvidas aqui. E eu quero agradecer muito a cada um que tem se dedicado nisso. Que tem se dedicado a fazer a igreja todo domingo. E eu quero te incentivar a estar atento aos sinais que acontecem ao seu redor. São eles que dizem que está tudo bem. Não se deixe abalar pelas circunstâncias. Eu sei que esse momento que a gente está vivendo é estranho. Ele não faz sentido nenhum. Mas talvez seja um momento que Deus está te dando para você avaliar os seus sonhos. Para você encontrar o porquê e para você desenterrar algum deles. E começar a colocar em prática. E esteja atento aos sinais. Deus, ele fala com você o tempo todo, mesmo que às vezes você não perceba. E saiba que Deus, ele tem interesse no seu sonho, sim. E que ele te ama muito. E espero que vocês tenham sido edificados. Que a esperança tenha crescido dentro de vocês com essa palavra. Eu quero orar com você ainda, então fique à vontade aí na sua casa. Obrigada, Deus, por cada sonho que o Senhor coloca em nós. Muito obrigada porque vem de Ti tanto querer quanto realizar. Muito obrigada porque o Senhor se atenta a todos os detalhes, a mesmas coisas que a gente pensa que são mais impossíveis, mas que o Senhor sabe que fazem diferença para nós. Muito obrigada porque, mesmo em meio a esse tempo, o Senhor tem realizado os nossos sonhos. E porque nós não fomos feitos para sonhar sozinhos, mas que nós temos várias pessoas que sonham junto com a gente e que fazem os nossos sonhos acontecerem. Muito obrigada por essa igreja, muito obrigada por essa equipe que tem se dedicado em fazer o seu melhor e entregar o melhor a cada domingo. Muito obrigada porque
o Senhor não se esquece de nenhum detalhe. E porque nós podemos pedir as coisas mais absurdas, nós podemos sonhar grande e deixar espaço para o Senhor fazer da forma que o Senhor quiser. E o Senhor sempre excede nossa expectativa. Muito obrigada por cada um que assistiu essa sessão conosco. E que o Senhor não nos deixe parar de sonhar, mas que o Senhor nos encha de esperança, alegria e paz, para que nós possamos sonhar cada vez maior e cada vez mais alto e cada vez sonhos mais impossíveis. E que a cada dia o Senhor alimente a esperança dentro de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém.